Muito bem, minha gente. Antes de mostrar esse outro ponto tão importante que eu quero mostrar a vocês, vamos dar uma olhadinha no material, porque tudo isso que nós vimos está lá no material para você. Vamos dar uma olhada, ó. Olha aqui. São 4 as vozes verbais. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e voz recíproca. Voz ativa tem sujeito agente, voz passiva tem sujeito paciente. A voz passiva se divide em voz passiva analítica, voz passiva sintética ou pronominal. Usa-se o pronome apassivador se. Voz reflexiva tem um sujeito agente e paciente, quer dizer, ele age e ele mesmo sofre. Voz recíproca, ideia de reciprocidade. Já vimos exemplos. Bom, aí exemplo de voz ativa. Eu coloquei um exemplo para você ter no seu material. Ó. Ele mostrou o imóvel ao cliente. Sujeito ele que mostrou, então, voz ativa. O gerente contratou o vendedor. Olha o sujeito, o gerente. Ele que contratou, sujeito que age, voz ativa. Muito bem. Voz passiva, ó. O imóvel foi mostrado ao cliente por ele. O sujeito agora é o imóvel. O imóvel não fez nada, ele sofreu. Sujeito passivo, sujeito paciente é voz passiva. O vendedor foi contratado pelo gerente, ó. Sujeito é o vendedor. O vendedor não contratou ninguém, ele foi contratado, então é voz passiva, ele é paciente. Passiva sintética, que é aquela do se. Eu digo, mostrou-se o imóvel ao cliente. Contratou-se o vendedor. Veja bem, quando eu digo mostrou-se o imóvel ao cliente, eu estou dizendo nada mais, nada menos que o imóvel foi mostrado ao cliente. É uma passiva. Só que quando eu digo mostrou-se, é a tal da passiva sintética ou pronominal, que carrega o se. Contratou-se o vendedor, é o mesmo que dizer o vendedor foi contratado. Então, as duas estão na passiva, só que uma na analítica, a outra na sintética. Ok. Voz reflexiva. Vou falar logo disso, chamar mais atenção uma vez dos exemplos da reflexiva e da recíproca antes de explicar o que eu quero explicar a você. Reflexiva, já expliquei. Como o nome diz, é ato reflexo. O sujeito age e ele mesmo sofre. Então, ela se admirava à frente do espelho. Qual é o sujeito, gente? Ela. Ela admirava quem? Presta atenção, se eu digo assim para você, ela admirava os filhos brincando no jardim. Ela é o sujeito. Ela admirava quem? Os filhos. Isso aí não é voz reflexiva. Agora, se eu digo ela se admirava, ela admirava quem? Ela mesma. Então, a ação é ela para ela mesma. Ela se admirava à frente do espelho. Então, se o sujeito age e ele mesmo sofre, voz reflexiva. Aí eu vou aproveitar para contar para você uma coisa. Quando é voz passiva, você viu comigo que aquele se é o tal do PA, pronome apassivador. Quando eu digo abdicou-se da herança, que não é passiva, aquele se é o PIS, lembra? Pronome indeterminador do sujeito. Quando eu digo ela se admirava à frente do espelho, não é voz reflexiva? Olha que coisa fácil. Se é voz reflexiva, sabe como você classifica esse se? Pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Ah, Augusto, então ela se admirava. É uma voz reflexiva, esse se é um pronome reflexivo? Isso mesmo. Quer ver? Vou dar outro exemplo para você. O ator vaidoso elogiava-se à frente da plateia. O ator vaidoso elogiava-se. O ator elogiava os outros colegas do elenco? Não. O ator elogiava o autor da peça? Não. O ator elogiava o diretor da peça? Não. Ele se elogiava. Não é uma voz reflexiva? É. Como eu classifico esse se? Pronome reflexivo. E assim você já vai aproveitando para aprender mais um valor do se, que as bancas também adoram cobrar. Gente, existem algumas bancas, então, que não abrem mão disso. Sempre tem uma questãozinha de valor do se, sempre tem questão de vozes, sempre tem questão de valor de que. Valor de se e valor de que são figurinhas carimbadas, as bancas adoram.
Muito bem, então esse C é o tal do pronome reflexivo. Depois, eles se incumbiram da ornamentação do clube. Ó, eles incumbiram quem? Eles mesmos. Eles se incumbiram da ornamentação. Pronome reflexivo. Muito bem. E voz recíproca, ideia de reciprocidade, né, gente? Os irmãos se abraçavam emocionados. Quer dizer, um abraçava o outro abraçava o outro. Ideia de reciprocidade. Voz recíproca. Gente, se a voz é recíproca, como eu classifico esse C? Pronome recíproco. Voz recíproca, pronome recíproco. Olha que maravilha. Então, só aí eu já aprendo 4 valores do C. Pronome apassivador, pronome indeterminador do sujeito, pronome reflexivo e pronome recíproco. Então, vamos anotar. Pronome recíproco. Tá. Agora, atenção, vamos ver que eu já comentei isso, mas está tudo colocadinho aqui para vocês. Alguns verbos não admitem transposição para a voz passiva. São eles. Os verbos transitivos e indiretos, que regem preposição. E aí, atenção, nós temos só 2 exceções na língua. 2 verbos que regem preposição e admitem passiva, tá? É o obedecer e o desobedecer. Tá bom? São as únicas exceções. Eles são transitivos indiretos, eles regem preposição, mas admitem passiva. Os verbos intransitivos, que não precisam de complemento, né? São autônomos, como morreu, nasceu, viveu, partiu. Os verbos de ligação, ser, estar, ficar, parecer, permanecer. E os verbos impessoais, que não têm sujeito. Verbo haver com sentido de existir. Verbos que expressam fenômenos da natureza, como eu disse, choveu, ventou, trovejou, não tem sujeito, não tem passiva. Ok, minha gente? Muito bom. Tá. Agora, atenção a algumas características da voz passiva sintética. Veja, a banca anulou algumas questões. Voz ativa. Veja que o verbo está no singular porque o sujeito é singular, a banca. Ao levarmos a oração à voz passiva, o novo sujeito fica no plural. Questões? Então, a oração na voz passiva é: anularam-se algumas questões. Algumas questões agora é o sujeito. Se o sujeito está no plural, olha lá, verbo no plural. Se você escrever anulou-se algumas questões, a banca vai considerar erro de concordância, como se você dissesse: algumas questões foi anulada. Algumas questões foram anuladas. O sujeito é algumas questões. Está no plural, verbo no plural. Anularam-se algumas questões. Ok, minha gente? Esse jogo de verbos é muito importante para você dominar essa história de voz ativa, voz passiva. Agora, eu quero mostrar a você uma coisa importantíssima. Existem alguns verbos na língua portuguesa, de repente, eu acho graça porque assim, eu percebo os alunos, quando comentam comigo, falam comigo, até no presencial. Augusta, você diz que tudo é importante. Ô, gente, e você acha que eu venho aqui gravar essa aula para você e vou tocar num assunto em aula, né? Ao longo de 4 blocos, que eu não acho importante, que não são, assuntos que não são relevantes na hora da prova? Eu não posso me dar esse luxo. Eu preciso ser extremamente criteriosa na escolha dos assuntos que eu vou abordar. Todos os assuntos que eu abordar aqui são importantes para a prova. Ou eu não tocaria no ponto. Às vezes o aluno diz assim, quer ver, Augusta, eu estava fazendo um curso e tal, e, nossa, tive uma aula maravilhosa lá com um cara que eu consegui entender fonética, Augusta. Nossa, mas muito boa a aula de fonética. Eu nunca tinha entendido essa história de fonética. Entendi tudo. Ai, que bom. Só que fonética não cai na prova, né? E aí? Para e pensa. Então, tudo que eu falar aqui com você, não estou exagerando, não. Tudo que Rodrigo falar, tudo que Edivaldo falar, é o que a gente sabe que cai em prova, gente. Nós não vamos ficar viajando, falando de coisas. Ah, tão legal esse assunto, vou falar disso hoje. Não cai na prova não, mas eu vou falar. Ô, gente, não dá. E você, quando estiver estudando, tem que ser extremamente criterioso também. Sabe o que acontece? O aluno fala assim para mim, Augusta, eu me sentei à mesa da sala para estudar português no domingo de manhã. Aí eu coloquei todo o material que eu tinha
de língua portuguesa sobre a mesa. Livros, né? Gramáticas, apostilas, cadernos com anotações. Aí eu parei, olhei para tudo e disse assim, por onde eu começo? Pois é. Então, até isso, até na hora de estudar, você tem que ter... Eu acho que vale muito fazer um roteiro, né? Esses pontos aqui, que a Augusta abordou ao longo do curso, por exemplo, ela disse que são pontos relevantes, que caem em todas as provas. Então, eu tenho que estudar esses pontos. Ora, escolha um daqueles pontos, me sentei à mesa com tudo que eu tenho, né? Espero que seja só material bom, né, gente? Ok? Fique atento também a isso, né? Seja cuidadoso com o que você pega. Tem muita coisa perigosa por aí, né, gente? Às vezes você pega um material na internet, com algum deslize. Muito cuidado com isso. Muito, 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 muito cuidado com isso. Bom, e aí você põe aquilo tudo à sua frente e não sabe por onde começar. Que ponto eu estudo, hein? Escolha um desses. Ah, então eu vou dar uma estudada em regência. Olha bem, nem que sejam 30 minutos. Se você estudou regência, você nunca vai dizer, perdi 30 minutos, joguei fora. Não. Regência é muito importante. Estudei vozes, é muito importante. Estudei concordância, é muito importante. Estudei pontuação, tá bom? Então, gente, eu estou falando disso porque cai em prova, e cai muito. E esse assunto, esse detalhe de vozes que eu vou mostrar agora para vocês, é muito importante também. Então, eu brinco usando assim, a Augusta diz que tudo é importante. Mas gente, não é exagero da Augusta, é porque é importante. Olha só, existem alguns verbos na nossa língua que podem ser usados com preposição ou sem preposição. Como, Augusto? Gente, tem verbos do nosso dia a dia com essa característica. Quer ver? Eu estou conversando com você, vem aqui pertinho, ó. Eu estou conversando com você, aí eu digo assim, ele bebeu o melhor vinho da região. Ele bebeu o melhor vinho da região. Mas eu poderia ter dito de forma igualmente correta, ele bebeu do melhor vinho. Ele bebeu o melhor vinho. Ou ele bebeu do melhor vinho da região. As duas estão certas. Ele comeu o bolo. Mas eu posso dizer também, ele comeu do bolo. Ah, ele comeu o bolo, comeu do bolo. Se bem que aí existe uma mudança de sentido. Porque quando eu digo para você, eu comi o bolo, parece que eu comi o bolo inteiro, não é? Quando eu digo, eu comi do bolo, a ideia de que eu comi parte daquele bolo. Eu provei uma parte do bolo. Mas, enfim, as duas estão igualmente corretas. Dizer comi o bolo ou comi do bolo. Eu provei o doce. Ou eu provei do doce. Tá vendo? Com preposição ou sem. Outro exemplo com verbo importante. Eu tratei o assunto com calma. Ou eu tratei do assunto com calma. E aonde eu quero chegar aí? Gente, é aonde, hein? Pelo amor de Deus, aonde eu quero chegar. Porque quem quer chegar tá? Então é aonde. Para começar. Então, aonde eu quero chegar aí? Gente, na hora de dizer eu comi o bolo, ou eu comi do bolo, as duas estão corretas, maravilha. Só tem um detalhe. Se a banca pede a passiva, a voz passiva da oração, eu comi o bolo. Vai ter passiva? Você vai pensar, sujeito eu. Comi o quê? Verbo transitivo direto. O bolo, objeto direto. Então, se eu tenho sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto, eu vou ter os três. Eu tenho os três, eu vou ter passiva. Perfeito. O bolo foi comido por mim. Eu comi o bolo foi comido por mim. Agora, e se a frase fosse, eu comi do bolo? Epa! Entrou uma preposição aí, não entrou? Mudou tudo. Deixa eu explicar uma coisa para você. O fato de ter usado a preposição e dizer eu comi do bolo não basta para chamar do bolo de objeto indireto. Sabe por quê? Para você chamar de objeto indireto, é porque aquele verbo exige a preposição. E o verbo comer não exige. Tanto não exige que você pode dizer eu comi o bolo. Se fosse exigência do verbo, essa frase estaria errada. Deu para entender? É opção. Eu posso usar sem ou com a preposição. Então, quando eu digo eu comi do bolo, isso aí não é objeto indireto. Por outro lado, existe uma preposição aí. E não vai ter passiva. Se aquele elemento está preposicionado, a gente chama, você vai ver comigo na aula de termos da oração, que do bolo aí, quando eu digo comi o bolo, objeto direto. Quando eu digo comi do bolo, eu chamo de objeto
direto preposicionado. A língua convencionou que é uma forma correta. Então, eu chamo de direto preposicionado. Não importa se ele foi preposicionado, e ele foi, porque entrou uma preposição de aí, não tem passiva. É isso que eu queria, era exatamente isso que eu queria mostrar, porque as bancas têm cobrado muito e pega o aluno demais. Então, vamos para a tela branca? Vamos lá, vamos colocar isso aí. Olha, eu comi o bolo. Vamos no passo a passo que você vai entender direitinho. Isso aqui é o sujeito, isso aqui é o verbo transitivo direto, isso aqui é o objeto direto. Então, vai ter passiva? Vai. Vamos ver a passiva analítica, ó. O bolo foi comido por mim. Beleza. Agora, voz passiva sintética. Gente, se eu tenho um verbo aqui, eu vou ter um verbo na passiva sintética. Só que ele está, olha bem, ele está concordando com o sujeito dele, que é o pronome eu. Agora ele vai ter que concordar com o sujeito da passiva, que é o bolo. Então não vai ser comi, vai ser comeu, terceira do singular. Então, comeu-se, coloca o se. Comeu-se o bolo. Se isso é uma passiva, esse se é um PA. Pronto. Ok até aí? Agora vamos supor que a frase seja essa. Eu comi do bolo. Muito bem. Eu tenho aqui um verbo, um sujeito, perdão. Eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Só que aqui, por convenção da língua, eu tenho um objeto direto preposicionado. Olha aqui a preposição. Então, qual vai ser a voz passiva analítica? E qual vai ser a voz passiva sintética? Nenhuma, nem outra. Ela entrou a preposição ali, ela não admite passiva. Não admite. Nem analítica, nem sintética. E aí vem uma pegadinha da banca e a banca põe assim para você, ó. Vou pegar com outro verbo. Não, deixa eu ver com esse verbo mesmo, peraí. Ó. Comeu-se o bolo. E comeu-se do bolo. Gente, isso aqui é para pegar aluno bobo que não sabe isso. Ah, Augusta chama de bobo. Não, gente, eu estou falando bobo no bom sentido, mas assim, aluno ingênuo, que estudou a passiva, mas não prestou atenção a esses detalhes da língua. Gente, as bancas fazem tudo para tentar derrubar vocês. Do jeito que vocês estudam, é aquilo que eu digo, cada vez os candidatos são melhores, se preparam mais e melhor. Então, as bancas fazem questões mais capciosas, né, gente? Então, olha só, comeu-se o bolo e comeu-se do bolo. Não parece tudo igual? Mas você já sabe que não é tudo igual. Quando eu digo comeu-se o bolo, vê se dá para mudar. O bolo foi comido. Perfeito. É uma voz passiva? É. Esse se é um PA? É. Quando eu digo comeu-se do bolo, entrou a preposição ali, aquilo ali já não é passiva. Então, se não é passiva, é agora que eu quero que você entenda. Comeu-se o bolo foi comido, é passivo, esse se é PA. Comeu-se do bolo, não é passiva, por causa da preposição. Aí eu pergunto a você, esse se aí do comeu-se do bolo é pronome apassivador? É PA? Se não é passiva, como é que ele pode ser PA? Ele só vai ser PA na passiva. Se não é passiva, ele não é PA. E ele é o quê, Augusto? Ele é PIS, pronome indeterminador do sujeito. Gente, aí a banca dá essas duas frases para você e diz que nas duas o sujeito é indeterminado. Olha que questão porreta. As duas orações apresentam sujeito indeterminado. Aí o aluno que não sabe isso faz assim. Comeu-se o bolo, comeu-se, sei lá quem comeu. Sujeito indeterminado, né? Comeu-se do bolo, também sujeito indeterminado. Nas duas o sujeito é indeterminado. E aí você erra solenemente a questão. Para e lembra. Comeu-se o bolo. É o mesmo que dizer o bolo foi comido. Qual é o sujeito? O bolo. Então a primeira já não tem sujeito indeterminado. O sujeito é o bolo. Aquele se é um PA. Comeu-se do bolo. Com preposição a isso nem é passiva, né? Bolo aí não é sujeito, não. Então aí eu tenho uma voz ativa e este se é pronome indeterminador do sujeito. Na segunda,
o sujeito é indeterminado. Na primeira, o sujeito é o bolo. Anote isso aí na sua folhinha. Vamos lá, que isso é importante a beça. Então, aqui eu tenho uma voz passiva sintética. O bolo é o sujeito. Esse C é o PA. Na de baixo eu tenho uma voz ativa. Isso aqui é objeto direto preposicionado, não é nada de sujeito. E esse C, então, é PIS. Na de baixo, o sujeito é indeterminado. Tá? Vamos ver mais uma frase com algum exemplo que tenha isso aí, ó. Provou-se o doce típico. E provou-se do doce típico. Não parece tudo igual, gente? Só que agora não vai mais pegar você. Você já está suficientemente esperto, ó. Provou-se o doce. O doce foi provado. É uma passiva, né, Augusta? É. Então, esse C é PA. O sujeito é o doce, tá? Provou-se do doce. Entrou a preposição, não é mais passiva, né, Augusta? Não. Então, do doce típico também não é sujeito. Não. E esse C também não é PA. Não, é PIS. Anota aí? Então, vamos lá. Isso aqui é uma voz passiva sintética. O doce típico é o sujeito. O doce foi provado, ó. Isso aqui é um PA. Aqui, você tem uma voz ativa. Isso aqui não é sujeito, é objeto direto preposicionado. E esse C não é PA, é PIS. Gente, todos esses verbos caem muito em prova, todos. Mas existe um deles que cai mais do que outros. Cai muito, que é o tratar. Como isso já caiu em prova? Quer ver? Se eu digo isso, ó. Tratou-se do assunto com calma. Olha que questão porreta para pegar aluno que não sabe isso. Vem aqui pertinho comigo, ó, tete a tete. Tratou-se do assunto com calma. A banca virava para o candidato e dizia que aquele verbo estava no plural, que aquele verbo estava no singular para concordar com o sujeito, assunto, que está no singular. Olha que questão bem feita. Eu acho bem feita, mas ela é fácil para quem sabe. Quem não sabe acha difícil, ainda erra, né? Tratou-se do assunto com calma. Repito, a cobrança da banca era a seguinte. O verbo tratou apresenta flexão no singular para concordar com o termo assunto. Você aprende, né, estudando, que o sujeito, que o verbo na nossa língua só concorda com quem? O verbo tem que concordar com quem? Com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito. Não é isso que a gente aprende? É. Então ele está me dizendo, a banca está me dizendo, se numa questão como essa, ela diz que tratou está no singular para concordar com assunto, ela está querendo me dizer que assunto é o sujeito, está no singular e por isso o verbo ficou no singular. Aí o aluno, acho que é isso mesmo. Claro que não. Do assunto. Você viu a preposição aí? Então, se tem preposição, não é sujeito. Na língua portuguesa, nós não temos sujeitos preposicionados. Só de olhar aquela preposição, eu já sei que não é sujeito. Então, aquele verbo está no singular para concordar com aquele elemento que é sujeito? Não. Isso aqui é uma voz ativa, não tem passiva. Esse C é PIS, é indeterminador do sujeito. Tratou-se do assunto e eu não sei quem. Alguém tratou, eu não sei quem. É indeterminador do sujeito. Guarda uma coisa importante na sua cabeça. Sempre que aquele C é PIS, é indeterminador do sujeito, o verbo dele ali, o verbo com ele, fica no singular. Sempre que é PIS, o verbo está no singular. Então, anota. Isso aqui é uma voz ativa. Isso aqui é PIS. Isso não é sujeito. Ficou claro? Então, esse verbo está no singular para concordar com o assunto? Não. Agora, se a frase fosse essa. Tratou-se o assunto com calma. Mudou tudo, hein? Absolutamente tudo. Tratou-se o assunto com calma. O assunto foi tratado com calma. Deu para mudar?
Deu. O sujeito é o assunto? É. Então, se a banca disser para mim que esse verbo está no singular para concordar com o assunto, opção correta. O assunto foi tratado, tratou-se o assunto. Realmente o assunto é sujeito, está no singular. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Isso aqui é uma passiva, este ser aqui é um PA. Então vamos anotar isso, ó. Isso aqui é o sujeito. Se o sujeito está no singular, ó, o verbo fica no singular. Esse ser é um PA. Prontinho. Gente, isso é muito importante. Cai de montão a beça nas provas todas. E digo mais, hein? Isso aqui não é escolha de uma ou outra banca, não. Todas as bancas cobram vozes verbais, valores do ser, todas. Se você, curiosamente, hoje, pegar provas, né, num site de provas de segundo grau, por exemplo, para tribunal, para técnico de qualquer tribunal, TRT, TJ, TRE, TRF, se você pegar provas para ministérios públicos estaduais, se você, qualquer prova, olhe as questões de português, você vai observar que, por exemplo, Fundação Carlos Chagas, gente, que é a banca, né, uma das bancas que mais trabalha com os tribunais e tal. CESP-UNB adora trabalhar com isso, valor do ser, se é passiva, se não é passiva, se aquilo é sujeito, se não é sujeito. O verbo tal está concordando com aquilo ali porque é sujeito e ela cobra isso. FGV, Fundação Getúlio Vargas, cobra isso direto. Você, se pegar essas provas para dar uma olhada, você vai ver que eu não estou exagerando. As bancas cobram mesmo. E digo mais, hein? Às vezes ela põe uma questão cobrando vozes, uma questão cobrando valor do ser, uma questão cobrando análise sintática, ela diz que aquele termo é sujeito ou não é. E se você não domina tudo isso que nós vimos hoje até agora, você erra a questão. As questões. Às vezes vem 2, 3 questões, na verdade, envolvendo a mesma cobrança. Tá bom? Então, gente, para começar, isso aqui que nós vimos até agora é importantíssimo. Estude mesmo, sedimente esses conteúdos. Estude de novo, assista de novo, copie essas frases que nós fizemos, tente fazer a passiva sozinho de novo, porque só assim você vai sedimentar esse assunto. Às vezes o aluno assiste a aula e diz assim, nossa, que bom, entendi tudo o que Augusto explicou hoje. Ai, que bom. Mas ele faz um que bom, como se ele dissesse assim, pronto, esse assunto aqui está pronto na minha cabeça, não preciso estudá-lo mais. Epa, aí entrou na zona perigosa, né? Zona de conforto é perigosa. Você entendeu? Ótimo, consegui explicar de uma forma bem clara, maravilha. Mas, de vez em quando, passa 1, 2 semanas, pega de novo aquele assunto, vê se realmente você se lembra dele ainda. Se você conseguiria acertar aquelas frases que você fez como exercício de novo. Porque senão, gente, se você tivesse só português para estudar para o concurso, seria muito bom. Só que não é só português. Você tem outras tantas matérias para estudar. Você tem que estudar administrativo, constitucional. Então, gente, é muita coisa. Muito conteúdo para estudar. Então, entendeu? Ótimo. Fui clara e objetiva, você conseguiu entender tudo. Maravilha. Mas daqui a 1 semana, 2, faça de novo aqueles exercícios. Pegue aquele assunto de novo, faça uma revisão. Porque se você fica muito tempo sem pensar naquilo, vem uma questão no dia da prova. Ai, meu Deus. Eu achei que eu tinha entendido tudo, guardei aquilo tudo lá na estante, nem peguei mais naquele conteúdo. Caiu uma questão na prova, eu não lembrava nem mais o que era tal do PA. Pois é, não deixe isso acontecer, tá bom? Tudo é muito importante, tudo precisa ser estudado de forma disciplinada e regular. Regularidade no estudo, isso conta muito. Ou então assim, quer ver? O candidato que diz, nossa, tirei sexta, sábado e domingo só para estudar português. Aí parou naquele domingo, ficou 2 meses sem estudar português, só estudando outras matérias. Não adiantou nada aquela sexta, sábado e domingo, gente. Vai esquecer alguma coisa, com certeza. Então, a regularidade no estudo das disciplinas é muito importante. Ou então o aluno adora administrativo, constitucional e português. Ele só estuda essas 3. As outras, não, depois eu estudo as outras. Depois eu estudo. Aí ele vai errar as questões daquela matéria na prova e vai gabaritar português, constitucional e administrativo, mas não vai entrar. Porque não adianta gabaritar essas e se dar mal, zerar as outras. Pense nisso, sempre que estiver estudando. Faça esse plano de estudo direitinho, dividindo os conteúdos, para você sempre estudar tudo de forma regular e produtiva, né? Muito bem, minha gente. Então, a história das vozes você já viu comigo.
Aqui são exemplos, continuei com os exemplos e tal, ó, falando da passiva sintética, enfim. Quando tem um verbo no futuro, por exemplo, ó, que entrou aqui o pronome no meio do verbo, porque o verbo no futuro não admite que eu coloque o pronome no final. Exemplos para você. E agora, nós vamos falar dos valores do quê? Você já viu na aula de vozes 4 valores do ser, né? Pronome apassivador, pronome indeterminador do sujeito, pronome reflexivo e pronome recíproco. Aliás, eu vou começar o próximo bloco falando de mais 2, 6, que são importantes também, e eu vou falar logo, e aí vamos ver os valores do que logo, para você, pelo menos, ter uma noção sobre eles, que caem muito em prova também. Até já.